E agora é hora do quadro 8 em ponto. Santa Catarina possui mais de 17 mil suinocultores e avicultores. São mais de 100 mil empregos diretos e 200 mil indiretos. É um contingente responsável por um abate de mais de 1 bilhão e 300 milhões de cabeças por ano. O que esse setor decisivo para a economia de Santa Catarina espera de 2017? É sobre esse e outros assuntos que eu converso agora com o Ricardo Gouveia, que é diretor executivo do Sindicarnes de Santa Catarina, o nosso convidado de hoje aqui no 8 em Ponto. Tudo bem, diretor? Seja bem-vindo. Muito bom dia. Obrigado, bom dia. Doutor Ricardo Gouveia, 2016, apesar dos problemas na área econômica, foi um ano positivo para as exportações de carne suína catarinense. O crescimento foi de 43%. Por que esse saldo foi tão positivo? Na verdade, com a queda do consumo interno, nós tivemos que achar e avançar no mercado exterior, E com isso conseguimos avançar em alguns mercados que já tínhamos, como o próprio China, aumentamos significativamente, mas também abriu outros mercados, e mercados como a África do Sul, que em 2015 vendemos 160 toneladas, em 2016 foram 1.060 toneladas. Então isso causa, sem dúvida, uma grande diferença na nossa exportação. Os principais destinos, Rússia, China e Hong Kong, mas tem uma prospecção importante para esse ano, que é a Coreia do Sul, não é? Sem dúvida. A Coreia, na verdade, era para até o ano passado já termos aí finalizado todo o processo de habilitação, mas por questões internas da Coreia ficou para esse ano, possivelmente agora em março, a missão derradeira, vamos dizer assim, desse processo chega ao Brasil aí para aprovar Santa Catarina definitivamente. Que é só o que está faltando, que é a aprovação de quais frigoríficos, quais plantas vão poder exportar para a Coreia do Sul. Exato. O Estado, como sistema sanitário, já está aprovado tecnicamente. Agora vem as plantas, para ver quais as que atendem os requisitos sanitários que a Coreia exige. A gente falou do mercado externo e o mercado interno segue numa situação meio desfavorável, especialmente ano passado. É motivo de crise econômica mesmo, né? Infelizmente a crise econômica derrubou, vamos dizer assim, o poder de consumo da população, e isso fez com que caísse bastante o consumo interno, prejudicando um pouco as vendas. Ano passado tivemos um outro fator, a parte de insumos, a parte dos grãos, nós tivemos um milho, que é um principal insumo da nossa ração, com preços elevadíssimos, destoando do mercado mundial. A expectativa para 2017 em relação ao milho é de uma equalização desse problema? O que se verifica é uma boa safra, para esse ano no Brasil, e essa safra deve trazer o preço do milho para uma situação mais competitiva, tanto para o produtor de milho, que eu acho que merece receber, sem dúvida, mas também para aquele que produz, transforma o milho em proteína animal, que é o nosso caso, Então, isso pode trazer um bom equilíbrio esse ano e ajudar muito a produção e a exportação para esse ano. O setor está animado com as medidas que estão sendo tomadas na economia, até para reaquecer a economia? A gente já está falando de inflação no centro da meta para 2017. Isso ajuda o consumidor a ter um pouco mais de recursos e poder voltar a consumir também? O cenário que se apresenta aí, dado essas medidas econômicas, que precisam ser efetivadas o mais rápido possível, é um cenário um pouco mais positivo, Vamos dizer assim, Nós notamos que o país parou de cair, está estacionado. Então, isso começa a mostrar que pode ser que ele comece a reagir no segundo semestre de 2017. Bom, diretor, e no setor de aves? A gente falou muito aqui de suínos, E como é que está o setor de aves? Houve crescimento também em 2016? Qual é a expectativa para esse ano? Houve sim. A exportação nós crescemos em 38% mais ou menos, Também motivado por essa situação econômica do Brasil, tivemos que aumentar em outros mercados, mas também há situações da política econômica mundial que estão nos ajudando um pouco a entrar em mercados que tinham maiores dificuldades. Há uma expectativa de entrar no México, por exemplo? O México nós já estamos com frango, Há uma boa expectativa agora de poder entrar com suíno no México, Temos uma missão agora nos próximos dias, no início de março, para as tratativas no México. Eu acho que existe uma grande possibilidade de abrir suínos agora. Vamos falar dos entraves, Porque ainda tem um custo Brasil que não só o setor de suíno e ave enfrenta, mas toda a economia brasileira enfrenta, que é o custo Brasil, Infraestrutura, carga tributária pesada, jogam ainda muito contra o setor? Sem dúvida, Nós temos uma situação de infraestrutura
que, você veja, toda a produção do oeste de Santa Catarina acaba sendo direcionada, né, para o porto de Itajaí ou para São Paulo. Para você sair do oeste de Santa Catarina, você usa rodovias hoje que ainda são simples, né, não são duplicadas, com um movimento muito grande de caminhões. Quer dizer, nós temos que pensar na duplicação, né, rapidamente dessas rodovias e pensarmos a médio prazo aí, mas tem que começar já, né, não adianta esperar a questão de uma ferrovia. Tá certo. Diretor executivo do Sindicarnes, Ricardo Gouveia, muito obrigado pela participação aqui no 8 em Ponto e que o setor continue crescendo cada vez mais, gerando emprego e renda. Tá certo. Muito obrigado também pela oportunidade aí. Tá certo. Esse foi o nosso 8 em Ponto de hoje, falando um pouquinho sobre o mercado de carnes, de aves e carne suína, no qual Santa Catarina é um dos protagonistas em todo o país, com exportação para várias regiões, áreas livres de doenças, enfim, reconhecidas internacionalmente, e o que esse mercado precisa para crescer cada vez mais e gerar emprego e renda. O 8 em Ponto fica por aqui, mas o SC no Ar segue com muitas outras informações só para você.